Então é isso, gente. Sempre importante trazer assuntos sobre constelação familiar. Eu tenho, aqui diversas pessoas que sempre eu quero agradecer. Hoje eu quero falar um pouco sobre o dinheiro, né? Tenho falado um pouco sobre isso, sobre a profissão. Pessoas que de repente têm uma profissão, mas não ganham dinheiro. Muitas pessoas não ganham dinheiro numa profissão porque, na verdade, aquela profissão está a serviço de um emaranhamento no sistema. Então, alguém escolhe ser médico porque na família alguém não foi salvo, ou algum médico não fez o que era necessário para salvar alguém, ou ninguém, por exemplo, aceitou a morte, né, de alguém, ou existem muitas doenças. Enfim, a constelação ela não é algo matemático nesse sentido. Não é porque eu falo, por exemplo, de um assunto que sempre vai ser aquilo, né? Então, é sempre uma pessoa que tem dificuldade em alguma coisa, então tem por causa daquilo. Não tem sempre numa constelação, não existe isso. É importante dizer para tirar um pouco também a expectativa de quem vai ser constelado. Gente, constelação não é para todo mundo. Também a constelação, muitas vezes, não vai ter um final feliz naquele momento. É importante dizer isso. É importante mostrar que tem gente que quer o resultado da constelação da forma que ela imagina. Esse trabalho é um trabalho muito profundo, que atinge muitos níveis da nossa consciência. Então, isso vai com certeza trazer um progresso, mas não peguem a constelação como uma pílula do dia seguinte, sabe assim? Eu fiz um monte de besteira e agora eu quero a constelação para resolver todos os meus problemas e está feito. Assim como a expectativa de alguém que vai a um médico, para o médico fazer a parte dele, né? Então é muito fácil a gente tomar uma pílula. A constelação não é uma pílula. E também, cada facilitador, ele está disponível para um campo. Então, eu não gosto quando alguém vem falar comigo e fala, eu fiz uma constelação em outro lugar, mas eu não gostei. Eu já não tenho vontade de constelar essa pessoa, porque cada facilitador e cada constelação à disposição daquele momento foi a constelação certa para a pessoa. Então, não tem, aquele facilitador isso, aquele facilitador aquilo. Não existe isso. Existe sim a constelação certa, o constelador certo para cada um, né? E o constelador, o facilitador, ele precisa ter liberdade de fazer o que é essencial. Eu mesma já tive a oportunidade de pessoas falarem, mas o que você está fazendo? Isso não vai ajudar para o que eu quero, querendo me manipular e querendo manipular a própria constelação. Então, tem gente que fala, puxa, o Bert, por ele ser alemão, ele é muito radical, ele é muito, talvez até grosseiro ou brusco em alguns momentos. Mas ele é tão certeiro, porque aquela pessoa precisa daquele empurrão. E talvez aquela pancada é que vai fazer a pessoa sair. Aquela frustração é que vai fazer a pessoa sair daquele estado de vitimismo de criança. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque muitas pessoas que não ganham dinheiro, elas não ganham dinheiro porque elas ainda são crianças. Só os adultos, só os que assumem as escolhas, só os que arriscam, é que realmente têm força e mérito para ganhar, manter e prosperar com o dinheiro. As pessoas que têm gratidão pela vida, pelos pais, pela mãe que nos deu a vida, pelo pai que nos empurra e nos impulsiona para a vida. É que essas pessoas com muita gratidão, elas realmente merecem ter dinheiro e saúde. A gente vê que muita gente tem dinheiro, e tem gente que fala, que adianta ter dinheiro, mas não tem felicidade. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o que eu quero dizer é que quem não tem gratidão, quem simplesmente vira as costas para os pais
e vai como uma criança mimada, birrenta. Ai, meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo. Ainda bem que que eles não deram o que você achava que eles deviam dar, porque senão seria uma pessoa insuportável, né? Então, muitos filhos, muitos espíritos são mimados, né? São pessoas mimadinhas, que se tivessem pais que mimassem ainda mais, seriam pessoas insuportáveis, seriam pessoas que não teriam crescido o quanto cresceram. Por isso que nasceram com esses pais sem condição financeira, sem condição às vezes de dar até amor, sem condição de estarem disponíveis. Porque isso fez com que o filho crescesse, amadurecesse, virasse gente grande. E eu falo gente grande, não é tamanho, não é idade, mas é gente grande espiritualmente falando. Gente grande espiritualmente falando não fica esperando que alguém faça algo, que alguém dê algo. Não fica como um mendigo, ou também não fica dando dinheiro para ter amor. Então, pessoas que fazem isso, olha, eu tenho dinheiro, mas eu compro o seu amor. Ou então eu compro a sua companhia, né? Então, eu vejo muitas pessoas que têm dinheiro que se utilizam do dinheiro para terem amigos, para terem companhia, para terem um amor. Então, são pessoas que sustentam o cônjuge, né? E por quê? Porque daí é uma forma de se sentir amado, é uma forma de se sentir poderoso ou manipulando alguém. Então, ter dinheiro como gente grande, com uma espiritualidade elevada, com saúde, por que eu falo isso? Porque existem histórias, inclusive biografias, de pessoas que, por exemplo, o pai rejeitou. Então, o que essas pessoas que foram rejeitadas pelo pai fazem da vida? Muitos se drogam, né? Muitos fumam, como eu já disse, né? Inalam o pai. Muitos filhos não têm saúde, não têm energia, não têm força para levantar de manhã e trabalhar. Por quê? Porque não tem o pai. Pessoas que vivem assim, desanimadas. Daí fala, e agora? Eu não tive o meu pai. Então, isso não te faz vítima. Porque se a gente não teve o nosso pai ou a nossa mãe, realmente foi importante, porque isso fez com que a gente então crescesse, espiritualmente falando, e que a gente fosse saber o sabor da conquista. Uma pessoa que sabe o sabor da criatividade, do fazer o que gosta, do conquistar o dinheiro, mas o dinheiro, a pessoa não trabalha só para ter o dinheiro, ela trabalha porque ela ama o que ela faz em primeiro lugar, e isso faz grande diferença. Uma pessoa que tem gratidão pelos próprios pais, que não cobra e não espera mais nada, que tem certeza que aqueles pais, aquela situação dos pais, o que os pais não deram e o que os pais deram, foi realmente o que a pessoa precisava e merecia. Então, eu, por exemplo, agradeço muito os meus pais. Falando um pouquinho assim da minha experiência, meus pais, por exemplo, meu pai é uma pessoa carismática que faz programa de rádio, que é da área de comunicação, que tem uma empresa que sempre incentivou muito os funcionários a buscarem, a crescerem, a não esperarem nada das outras pessoas. E ele sempre deu palestras motivacionais, né? Então esse é o pai certo para a minha experiência, para mim, um pai carinhoso, né? E do lado da minha mãe, uma mãe organizada, sabendo lidar com o dinheiro, né? Não se sentindo inferior, mesmo passando por situações difíceis, né? A minha mãe sempre ensinou, olha, dá para se vestir bem, para ir em tal lugar, comprando às vezes uma coisa mais barata, mas trocando os botões, passando direitinho a roupa, com capricho, né? Então não é a roupa que vai fazer a diferença, mas é o capricho, a postura, a abertura, né? Uma pessoa muito aberta à cultura, por exemplo. Então me colocou numa escola de inglês que hoje eu agradeço demais, porque eu amo falar inglês, posso viajar, estudar, fazer cursos que eu entendo a língua.
Então, e tudo em situações difíceis. Meu pai vem de uma situação onde teve irmãos que morreram de fome, né? Minha mãe vem de uma família de imigrantes, né? Onde passaram muitas dificuldades, trabalharam na roça, né? Minha avó, enfim. E essa gratidão, e daí eu poderia reclamar, puxa, mas não recebi isso da minha mãe, não recebi isso do meu pai, não recebi isso da minha mãe, não recebi isso do meu pai. E isso me ajuda em quê? Então, tudo o que faltou me fez valorizar mais ainda a minha conquista. E jamais, né, de forma alguma, eu olho para os meus pais e falo, olha, vocês me deram isso, me deram aquilo, me deram isso, me deram aquilo. Eu vou buscar, né? E essa oportunidade da gente ir buscar, isso foi um grande aprendizado e eu acho que eu reforcei isso mais através da constelação. Então, ensine isso para o seu filho, né? E também sinta isso em relação aos seus pais. Os nossos pais nos dão a oportunidade de nós sermos extremamente ricos por nós mesmos. E eu não digo ricos financeiramente somente, mas eu digo ricos de experiência de vida. Quando as pessoas já não se prendem mais, eu não vou fazer isso porque fulano vai dizer. Então eu não vou fazer aquilo porque fulano vai falar. Não, eu vou viver a minha existência como uma coisa ampla, o que realmente me enriquece. Então, por exemplo, na minha vida me enriquece muito, eu amo viajar, amo estar em contato com pessoas que gostam de estudar essa área, que gostam de estudar espiritualidade. Então, para mim é um mérito estar, né, de alguma forma em contato com a constelação através do Bert e da Sophie Hellinger, porque são pessoas que estão nesse nível. E existem pessoas maravilhosas, como Eckhart Tolle, por exemplo, do Poder do Agora. Existem o Rupert Sheldrake. Existem outras, né, pessoas que buscam essa riqueza de vida, né? Não olham a vida só como a parte material, nem só como a parte espiritual. Porque também tem pessoas que são extremamente ricas espiritualmente, mas elas não dão conta dessa existência. E isso também não é legal. Porque a gente vê que são pessoas que negam estar encarnados, só buscam a espiritualidade e negam a encarnação. Então é importante que a gente não negue nada, a gente está encarnado e para isso existe toda uma administração física, né? Para cuidar do corpo, para cuidar da alimentação, para cuidar da administração do dinheiro, do tempo. Nós estamos encarnados, então como é que a gente administra o nosso tempo, como é que a gente se organiza? Então, gente, estar vivo é uma grande oportunidade de riqueza. Mas se a gente fica no blá blá blá, pai da mãe, a gente nunca vai conseguir enriquecer. Eu não digo só financeiramente, mas enriquecer na experiência e na oportunidade de estarmos vivos. Então, como o Bert fala, só os adultos ganham dinheiro porque eles arcam com as consequências, com as responsabilidades, eles sabem que a vida está realmente à disposição para a pessoa e que tiveram os pais certos, as experiências certas da infância e que isso não torna ninguém vítima, muito pelo contrário, é o que eu preciso aprender ou com essa doença ou com essa falta que eu tive na infância, falta de amor, falta de pai, de mãe, de carinho, de dinheiro, de oportunidade. Então agora tudo isso que faltou, eu mesma crio, né? Então, essa postura que faz a gente crescer espiritualmente.